Olá pessoal, bem-vindos ao VK Pro Review, eu sou o Itos e vamos para mais um review de mouse. Esse é o Aizou OGM Pro, disponível atualmente em duas versões, sendo a versão base e a versão OGM Pro, que tem duas cores disponíveis, a cor branca e a cor verde. Vamos utilizar para a revisão a versão OGM Pro na cor branca. A UVK utiliza critérios objetivos para formular as notas técnicas e critérios subjetivos pós-testes para análise de performance e impressões gerais. Então, se você curte periféricos com foco em jogos competitivos e quer ficar sempre atualizado com os lançamentos, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Não deixa de assistir a gameplay com lo-fi de fundo e comentários de impressões gerais no final do vídeo. A experiência de unboxing do Aizou OGM Pro pode ser classificada como Premium. A embalagem é muito bem trabalhada, com uma embalagem em luva antes da embalagem final. O material utilizado é de bastante qualidade e o interior é bem acolchoado, e o mouse e itens da embalagem estão extremamente protegidos. Um unboxing digno de Lanzou. A embalagem é bem completa e temos como conteúdo o mouse, um manual de uso, um cabo que simula paracorde de muita qualidade, que é bem flexível e é USB para USB-C, um extensor do receptor que é USB para USB-C, com a logo da marca, o receptor de 2.4 GHz, que também possui o logo da marca, grips de qualidade bem simples, fits adicionais e essa bolsa muito estilosa, com a logo da marca, além dessa carta de agradecimento. A construção do Aizou OGM Pro é feita inteiramente em um plástico de cor branca fosca, de extrema qualidade. Seu coat é premium, semelhante ao coating do G Pro X Superlight V1. Apresenta o mesmo material na região superior e inferior, não apresentando nenhuma feature de vazamento na região inferior ou furos para economia de peso, o que faz a estrutura do mouse ser bastante sólida e resistente, e mesmo apertando bem forte em vários locais, o mouse não sofre deformações. Seu acabamento é premium, e não existe rebarba nem plástico sobrando em nenhum ponto. A sensação ao toque é bastante agradável, e o revestimento denominado pelo fabricante Fitter Light Coating dá uma sensação de aderência na pegada. Também pelo revestimento, não foi possível observar manchas de suor nos pontos de apoio, mesmo com o uso prolongado do mouse. O Aizou OGM Pro, conforme informações do fabricante, possui 68 gramas de peso. Na minha balança e com bateria em 100%, obtive o resultado de 71 gramas, sendo um mouse pesado, quando comparado a mouses simétricos, mas dentro da faixa de peso da sua categoria, com exceção do Lanzou Thor, que pesa 56 gramas. Seu shape tem formato ergonômico e suas medidas são de 121 mm de comprimento, 66 mm de largura e 40 mm de altura, com um volume de grip de 61 mm, assemelhando-se ao shape do renomado Zowie EC3. Indicado para mãos médias e grandes, usuários com mãos grandes podem utilizar todos os tipos de pegada, ficando otimizados para a pegada palm. Usuários com mãos médias podem utilizar palm e claw, ficando otimizado para a pegada palm. Usuários com mãos pequenas têm como opção de uso apenas a pegada palm. A sua distribuição de peso é centralizada, que é a minha preferência de uso por otimizar o movimento de flick. Na minha mão, de 18 cm, uma mão de tamanho médio, ele vai naturalmente para uma pegada claw mais relaxada. Os fits são de PTFE virgem, com bordas arredondadas. Possuindo uma boa qualidade, eles cobrem de forma média a região inferior e podem ser classificados como fits de velocidade lenta. Como comparativo, são inferiores em velocidades aos fits Tiger Arc. A performance dos fits, de um modo geral, foi de ruim para regular, na maioria dos mousepads testados, ficando o uso mais consistente em mousepads tipo Speed. O mouse conta com um total de 6 botões funcionais mais scroll. O seu botão de ligar é tipo switch e fica na parte inferior. Ele é utilizado tanto para ligar e desligar o mouse, como alternar entre as conexões, que são 3, ligadas ao cabo, wireless 2.4 GHz e Bluetooth. O botão de troca de DPI fica na parte superior. Na região superior, temos também um LED, que indica o DPI atual, e pisque vermelho quando o nível de bateria está baixo. Os switches dos botões principais são os TTC Gold. No clique, possui uma tatilidade moderadamente crisp, que na implementação dos switches dos botões principais, tornou o clique muito uniforme, firme e com uma tatilidade peculiar, que passa a sensação de conforto e durabilidade. Não é possível notar nenhum pre-travel considerável, e o post-travel é bem leve e sutil.
Os botões laterais estão muito bem posicionados, mas usuários que estão acostumados com mouse simétricos irão estranhar o uso no primeiro contato. Eles também contam com switches da TTC. A sensação tátil ao pressionar é regular. Existe um pre-travel leve e um post-travel leve, que não atrapalham em nada o uso regular. Nessa implementação, a sensação do clique é soft. O seu scroll possui um codificador mecânico TTC Go de 9mm, de 20 milhões de giros de vida útil e rigidez leve, sendo o mesmo codificador usado no Lanzhou Atlantis OGV1, estando bem centralizado no shape e possuindo marcações muito bem definidas e estáveis, além de uma excelente tatilidade. Existe um wobble leve nos botões principais, muito pelo tipo de implementação utilizada nos botões. Por ser muito sutil, não atrapalha em nada o uso regular. Os botões laterais possuem um wobble mínimo, não sendo relevantes em jogo. O scroll não possui wobble e está muito bem centralizado no shape. A bateria possui 300 mAh, com duração média de 70 horas em 1000 Hz de poly-rate. No meu uso, ela ficou em 66 horas no modo wireless 2.4 GHz, o que entra na média da maioria dos mouses atualmente. Não achei interessante testar no modo Bluetooth, pelo aumento considerável de latência nesse modo. No entanto, o fabricante informa que sua autonomia nesse modo fica próximo das 125 horas. Possuindo uma entrada USB tipo C, seu cabo de 1,8 metros simula para acorde e possui uma excelente flexibilidade, o que garante muito conforto caso você necessite utilizar o mouse enquanto recarrega. Em performance bruta, a sua MCU é uma BK52850, uma MCU bem atualizada, com bastante possibilidades de customização e ajustes finos, que foram implementados em sua totalidade no Aizu OGM Pro, além das funções básicas de armazenamento de perfis, macro, dentre outras, sendo a mesma MCU utilizada pelo Lanzhou Atlantis OGV1, OGV2 e Mini. O seu sensor também é o mesmo dos mouses da Lanzhou, o modelo óptico PixArt PAW3395, que atualmente é o sensor de ponta para mouse sem fio. Ele vai de 50 dpi a 26.000 dpi nessa implementação. O dpi pode ser ajustado de 50 em 50 dentro do software, e após essa configuração, é possível ajustar de forma manual no botão da região superior e configurado em até 6 estágios. O sensor PAW3395 está bem implementado e possui um lift-off de distância mínima para registro de 1 mm, editável no software para até 2 mm, e um poly-rate que vai até 1000 Hz e pode ser editado no software em 4 estágios, 125, 250, 500 e 1000 Hz. Seu software de configuração possui um layout simples e intuitivo. No entanto, a forma de atualizar drives e firmwares não é tão intuitiva, sendo necessário acessar o site da Aizu para realizar essas atualizações. Vou deixar os links na descrição. No software, é possível configurar macros, trocas de DPI, mapear a troca de DPI no botão superior, ajustar o poly-rate e as configurações complexas como The Bounce Time, Lift Off, Motion Sync, Hip Control e Angular Snapping. Comprei a minha versão no AliExpress e ela custou R$ 495. A importação demorou 18 dias e não fui taxado. A empresa a qual realizei a compra atendeu todas as minhas solicitações necessárias para o envio. Vou deixar o link de compra na descrição. Alternei por 10 dias o uso em diversos mousepads com características distintas, usando o Nokovac como eye training, Valorant para FPS tático e o Warzone 2.0 para FPS de tracking. Não tive problema algum com os botões principais, do ponto de vista técnico. O clique é uniforme e spamável, e o seu wobble é bem sutil, então não significou um problema. A posição e as curvas dos botões garantiram grande conforto por proporcionar uma posição de descanso, quando os botões não estavam sendo pressionados. Quanto à tatilidade, eles ficam bem dentro da média, não sendo nem tão soft e nem tão crisps. Não percebi latência nos cliques, exceto quando deixei o receptor mais afastado do mouse. Nos botões secundários, não tive problemas com performance. Os botões laterais estão bem posicionados, mas de uma forma que requer um certo costume para ter agilidade no acionamento. A sua tatilidade de modo geral é boa, sendo um pouco soft na implementação. O scroll possui uma rigidez leve, não sendo a minha preferência de uso. As marcações estão muito bem definidas, e o clique do scroll tem a sensação de ser profundo, algo como um pre-travel no clique. Seu uso foi extremamente confortável, do ponto de vista ergonômico. Usei uma pegada claw relaxada, que é a minha pegada principal. Pelo conforto proporcionado, eu tinha a sensação que conseguia ficar horas e horas em hands de Kovac, e não me sentia cansado pelo conforto proporcionado pelo mouse.
mouse. Inicialmente, achei que devido ao seu peso elevado, o uso seria cansativo, mas o seu formato de shape e sua distribuição de peso centralizada garantiram conforto e ergonomia. De todo modo, também pelo seu formato de shape, precisei me acostumar com a forma de pegar, para que os movimentos de flick e microajustes ficassem naturais e precisos. Os fits, de um modo geral, foram um ponto negativo, sendo classificados como fits de velocidade lenta. Nos testes, não verifiquei nenhum tipo de mousepad que tivesse uma boa sinergia com os fits. Desse modo, fits aftermarket acabam sendo quase que obrigatórios. Pelo formato peculiar dos fits stock, a opção será utilizar point fits universais. O seu revestimento é extremamente premium e agradável ao toque. Não percebi manchas de suor, mesmo com o uso prolongado, e ele dava uma certa aderência na pegada. Não vi a necessidade do uso de grips, pois o revestimento está bastante otimizado. Sobre a performance bruta de sensor e MCU, não tive problemas como spin out, perda de rastreio ou redução da precisão, e somente quando fiz testes com o receptor mais afastado do mouse, tive os problemas citados. A nota técnica do Waizu OGM Pro foi de 8.7, com nota overall de 8.9, o que dá a ele ranking B. O Waizu OGM Pro prioriza o conforto de uso, possuindo uma construção sólida e impecável, e com excelentes componentes. Claramente, o seu projeto não foi pensado para economia de peso, o que é uma tendência de mercado, mas ele entra para concorrer em uma categoria onde o Zowie SE3 é bem superior aos seus concorrentes, pelo seu diferencial na qualidade de construção. E esse é exatamente um dos pontos fortes do Waizu OGM Pro, de modo que ele entra como uma opção muito interessante e viável, sendo superior inclusive em alguns pontos chaves do que seu concorrente principal. Antes de finalizar, quero agradecer a quem assistiu o vídeo até o final. Eu espero que ele tenha ajudado na escolha do seu próximo periférico. Não esquece de deixar o like para fortalecer e de conferir os outros vídeos do canal. Até a próxima!